Muito bem, boa noite, irmãos. Nós vamos ouvir a mensagem da Palavra de Deus. E hoje é quarta-feira, nós temos às quartas-feiras um estudo bíblico. E como os irmãos sabem, nós estamos ouvindo sobre a ansiedade. Como você pode ter o fim da ansiedade na sua vida. Um livro do Max Lucado, e nós sabemos que esse autor ele é muito conhecido, já teve vários best-sellers. E para nós encerrarmos esse estudo, eu decidi gravar e decidi postar na internet para que outras pessoas possam também compartilhar pelo menos o encerramento desse estudo. Eu quero dizer também que nós vamos terminar esse estudo, mas eu vou propor uma coisa no final. No final eu quero propor uma coisa para você, tá bom? Eu sei que alguns estudos falam muito ao nosso coração. Alguns estudos as pessoas levam para a vida. Alguns estudos as pessoas até falam: puxa, esse estudo foi para mim. Eu estava precisando ouvir sobre isso. Estou passando por este problema. Foi Deus que falou. Às vezes alguns estudos servem para nossa edificação, mas não necessariamente nós estamos enfrentando aquele problema especificamente. Mas, no caso da ansiedade, eu quero depois no final, fazer uma proposta para os irmãos, e aí eu vou pedir para que você me lembre, tá? É para que as pessoas assistam o vídeo até o final. Então no final eu vou fazer essa proposta. Não deixa eu terminar e ir embora sem falar. Você levanta a mão e fala assim: qual era a proposta? Sobre esse estudo, sobre o fim da ansiedade, nós precisamos e buscamos calma. A nossa, como se costuma dizer, sonho de consumo. Muitas pessoas, elas querem tranquilidade, paz. Às vezes a gente fala: puxa vida, eu preciso tanto ter paz, preciso tanto ter tranquilidade, calmaria. Você sabe aquelas situações que 2:30 da manhã, 3 horas, 3:30, você ainda não pegou no sono? Todo mundo em casa já está dormindo e você vira para um lado, vira para o outro, você não consegue dormir. E aí você sabe que o relógio vai despertar às 6, quando você olha já é 4:15 e você ainda não dormiu. A sua mente ainda está um turbilhão de coisas, não consegue desligar. Você já tomou chá, já tomou leite quente, já tomou seu comprimidinho para tentar relaxar? Nada, não está fazendo mais efeito. E muitos motivos podem ocasionar isso. E os pensamentos, eles agitam a nossa mente, e aí acabam sugando qualquer vestígio de paz. Nós ficamos com batedeira no coração, nós ficamos com várias consequências e acaba fazendo com que a gente se sinta vazio, cansado. Não é um cansaço muitas vezes físico, é um cansaço dentro da gente, um cansaço emocional, espiritual. Então, quando nós começamos a sentir estas coisas, vem claramente aquela vontade de chorar. E aí você fica com esse sentimento, e até algumas pessoas acabam perguntando: o que aconteceu? E você com aquela cara cheia de lágrimas, aquela cara inchada, você não sabe explicar qual é o problema. São tantas coisas passando pela sua cabeça, é uma confusão tão grande dentro da sua mente, e a gente pode entender que isso é chamado de ansiedade. Ansiedade, muitas vezes, ela não consegue ser explicada, ela apenas é. Ela apenas está. Ela apenas, como disse, ela suga de nós a nossa essência de vida, até mesmo a nossa vontade de viver. É medo, apreensão, inquietação, insegurança. O que isso significa? Talvez a melhor forma de nós encerrarmos esse estudo é entender que
Isso tudo que eu falei é simplesmente porque você é um ser humano. Você é um ser humano. E todo ser humano passa por esse tipo de coisa. Por essa incerteza, sabe? Por essa... Não significa que você está doente. Entenda isso. Não significa que você não é maduro emocionalmente ou espiritualmente. Não significa que você seja um idiota. Não significa que você esteja endemoniado. Não significa que você é um fracassado. Não significa que seus pais erraram com você, ou que você está errando com seus pais. O importante é que não significa que você não seja cristão. Você é simplesmente um ser humano. E até mesmo sendo cristão, sim, ao contrário do que muita coisa que a gente ouve em outras denominações, não é falta de conversão. Tem muita gente convertida, servo de Deus, que ama Cristo, que passa pelo grande problema da ansiedade. É verdade, cristãos, eles lutam contra a ansiedade. E eu vou além. Você sabia, segura aí na cadeira, que Jesus lutou contra a ansiedade? Pastor, sério? Jesus, ele passou por ansiedade, pelo amor de Deus. Você já ouviu a história lá no jardim do Getsemane? Ele orou 3 vezes dizendo: Senhor, passa de mim esse cálice. Está lá em Mateus capítulo 26, versículo 36 a 44. Está registrado aqui no vídeo. Leia em casa o momento em que o Senhor, ele diz, até citei isso na mensagem de domingo: Senhor, passa de mim esse cálice. E ele estava numa situação em que, mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Eu preciso completar o versículo. Mas a Bíblia nos fala em Lucas 22, 44, que o coração de Jesus batia com tanta ansiedade, o coração de Jesus batia com tanta violência, que os vasos capilares do seu corpo acabaram se rompendo. Por isso a Bíblia diz que junto com o suor saíram gotas de sangue. Você imagina alguém ficar tão ansioso, capaz de suar sangue? Ele ficou ansioso, mas ele não permaneceu ansioso. Essa é a diferença. Ele confiou os seus medos ao Pai que está no céu. Ele concluiu a sua missão na terra. Por isso, o Senhor Jesus Cristo, ele é capaz de nos ajudar a passar pela mesma situação, a superar a ansiedade. Há um caminho que Deus coloca diante de nós, que nós podemos sair desse vale da sombra da morte para alguns, dessa irritação, dessa ansiedade. Deus usou as mãos, a caneta do apóstolo Paulo, para descrever um mapa que nós podemos seguir para sair da ansiedade. O texto que nós estudamos durante esses últimos 2 meses, em Filipenses 4, versículos 4 a 8, diz: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graça, apresentem os seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. E ele continua: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente e digno de louvor, pensem nessas coisas. Deus, ele enviou, através do apóstolo Paulo,
esse caminho para que nós pudéssemos enfrentar estes problemas da vida. Esta ansiedade, esta preocupação, essa irritabilidade, essa incerteza do futuro. E você sabia que o apóstolo Paulo não foi o único, né? Deus, ele enviou, inclusive, por exemplo, o profeta Isaías para acalmar as preocupações de um coração ansioso. Um rei que era muito ansioso. Ele e o seu povo estavam tão amedrontados. A Bíblia fala que eles se agitavam como árvores na floresta, se agita com o vento. Isaías capítulo 7, verso 2. Soa como se eles estivessem sentados no meio de um bosque e a ansiedade fosse aqueles ventos fortes. Você já viu? Quando o vento vem um tornado, um furacão, e a árvore balança de um lado para o outro, e algumas delas são arrancadas quase que pela raiz. Deus, ele deu a palavra a Isaías, dizendo a Acaz, o rei ansioso: tenha cuidado, acalme-se, não tenha medo. Isaías capítulo 7, verso 4. Como nós podemos nos livrar da ansiedade? Vamos resumir o que nós estudamos? Primeiro, comece com Deus. Se Deus diz, tenha calma, Ele tem tudo o que nós precisamos para conquistarmos a calma. E em primeiro lugar, celebre a bondade de Deus. Lembra que nós falamos numa das aulas que nós precisamos sempre lembrar como Deus é bom? Lembra Filipenses que o apóstolo Paulo diz: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente eu repito, alegrem-se. Filipenses capítulo 4, verso 4. A ideia aqui é tirar a nossa atenção do problema, parar de olhar para o problema e celebrar Deus. Não adianta você ficar obcecado com o problema. Quanto mais você olhar para o problema, maior ele vai ficar. Quanto mais você focar a sua cabeça naquilo que está dando errado, naquilo que você não consegue ter controle, mais aquilo vai parecer que está te engolindo. Mas quanto mais você olhar para Deus, mais rápido esse problema vai ser reduzido ao tamanho real. Essa foi a estratégia do salmista. No Salmo 121, versículo 1 e 2. Levanto meus olhos para os montes e pergunto: da onde virá meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Você percebe que o salmista, ele não ficou dizendo: ó dia, ó azar, veja quantos problemas terríveis eu tenho. Não, ele tirou os olhos dos problemas e disse: eu olho para o Senhor, levanto os meus olhos para o Senhor. Da onde virá meu socorro? Vem do Senhor, por isso os meus olhos estão fitos nele. Você vê a intencionalidade dessas palavras? Levanto meus olhos ao Senhor. Sabe, você não fica meditando na confusão, você não fica meditando nos problemas, você não ganha nada colocando seus olhos no problema. Se o problema não tem solução pelas suas mãos, resolvido está, solucionado está. Eu não tenho o que fazer, só esperar. Eu não tenho o que fazer, só confiar em Deus. O que mais você pode fazer, se não levantar os seus olhos para o Senhor? Foi essa a lição de Pedro. Pedro, ele aprendeu sobre as tempestades do mar da Galileia. Ele era um pescador e conhecia ali o mar da Galileia como a palma da sua mão. Ele sabia quando tinha aqueles temporais muito fortes, aquelas ondas de 3 metros de altura, o que essas ondas podiam causar em barquinhos pequenos.
Talvez seja por isso que ele se levantou para sair do barco, quando ele viu Jesus andando sobre as águas em meio à tempestade. Talvez, eu estou pensando comigo mesmo, tá bom? Nesta anotação que o Max Lucado fez no livro. Ele sabia que o barco não ia suportar. Ele sabia que o problema era grande demais. As ondas, como que é aquela música? As ondas as ondas do mar batiam com tanta violência no barco, que ele falou, eu acho melhor sair do barco, porque nós vamos morrer, nós vamos afundar. Mas acontece que em Mateus 14, 28, 30 diz, Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, por sobre as águas. O que Jesus fez? Disse, venha, respondeu Jesus. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando olhou ou reparou para o vento, ficou com medo, começou a afundar e gritou, Senhor, salva-me! Mateus 14, 28 a 30. Você percebe que enquanto Pedro estava olhando para Jesus, ele experimentou o milagre de andar sobre as águas. Quando ele começou a olhar para o problema das ondas, ele começou a afundar. Enquanto ele se concentrou no rosto de Jesus, Pedro fez o impossível. Mas quando ele começou a olhar para a força dos ventos, para as ondas de 3 metros, para a tempestade, ele afundou como uma pedra, entendeu? Pedra, afundou, né? Foi boa essa. Então por que você está olhando para a direção errada? Deixa eu te fazer 3 perguntas. Aí você, depois que eu fizer as 3 perguntas, eu quero ouvir se é sim ou não. Se são 3 sims, 2 sims e 1 não. Deus é soberano sobre as circunstâncias? Segundo, Ele é mais poderoso do que o seu problema? Terceiro, Ele é a resposta para suas perguntas? Sim, sim e sim. A Bíblia garante que Ele é bendito e único soberano, Rei dos reis, Senhor dos senhores. 1 Timóteo capítulo 6, verso 15. Ele sustenta e controla todas as coisas. Você acha que Ele tem autoridade sobre qualquer situação que você esteja enfrentando? Sim ou não? Amém ou não? Se você é sustentado por Deus e sabe que Ele controla todas as coisas, e você sabe que Ele tem autoridade sobre qualquer situação que você está enfrentando, o que precisamos fazer então? Primeiro, precisamos lembrar da misericórdia de Deus. Nós falamos sobre isso numa das aulas, sobre a graça de Deus. A graça de Deus, ela é grande e suficiente. O nosso Deus, Ele perdoa todos os nossos pecados, mais de uma vez. Romanos 8:1, portanto, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Alegrem-se no Senhor. Essa é a primeira etapa. Lembra quando nós estudamos sobre isso? Não tenha pressa para avançar. Olhe para Deus, olhe para Jesus, não encare o seu problema, e aí você vai estar pronto. Peça ajuda a Deus. O mesmo texto, depois que fala sobre alegrem-se no Senhor, segundo, peça ajuda a Deus. Filipenses 4:6, apresentem os seus pedidos a Deus. O medo, ele provoca desespero ou oração. Você escolhe. Quando vem o problema, você tem 2 opções: entrar em desespero ou orar. Escolha. Mas escolha com sabedoria. No Salmo 50, verso 15,
Deus disse: clama-me a mim no dia da angústia. Jesus, ele disse: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Mateus 7, verso 7. Sabe, você percebe nesse versículo que não tem certeza dessa promessa. Nenhuma dessas partes deste versículo de Mateus, capítulo 7, está dizendo pode ser, talvez, provavelmente. Não! Jesus, ele afirma categoricamente que quando você pede, ele ouve. Então peça. Quando a ansiedade bater à sua porta, pergunte: Senhor Jesus, o Senhor pode me atender? O Senhor pode me ouvir? Reduza o seu pedido a uma declaração. Imite Jesus quando ele nos ensinou a orar. Ele disse: dá-nos hoje o pão de cada dia. Lembra da oração do Pai Nosso em Mateus capítulo 6, verso 11? Lembra que nós estudamos sobre oração específica? Concentre-se na oração e baseie-se nas promessas de Deus. Entenda que o nosso Senhor é um alicerce firme e Ele fez uma aliança com a gente. Hebreus 4,16. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda confiança. Tendo feito isso, terceiro, deixe suas preocupações nas mãos de Deus. Deixe que Ele assuma o controle da sua vida. Muitas pessoas vivem ansiosos, porque dizem que entregam para Deus, mas continuam segurando o seu problema pela orelha. Deixa que Deus faça o que Ele sabe fazer, que são milagres. A paz de Deus guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Filipenses 4, verso 7. Você já levou algum aparelho para consertar? Hoje em dia você não leva mais para consertar. Quebrou, você joga fora e compra um novo, porque às vezes comprar um novo é mais barato do que mandar consertar. Mas a gente já levou liquidificador para consertar, não já? Você deve ter levado também micro-ondas, forno elétrico. Você pega e leva, parou de funcionar, e você vai lá e leva para consertar. Então você deixa o aparelho na assistência técnica, você explica o problema. O nosso micro-ondas não estava funcionando, e aí eu tinha pegado fogo a tomadinha. Sabe a tomadinha do micro-ondas? Pegou fogo. E aí eu expliquei para o Omar, e ele falou assim: você precisa trocar a tomada da casa, você precisa trocar a tomada, não o do micro-ondas, porque é 20 amperes, é isso? E a tomada da casa geralmente são 10 amperes. Então, o que a gente faz? Quando não funciona, a gente vai lá na loja e compra um adaptador. Aí você coloca o adaptador, o equipamento é 20 amperes, estou falando, mas eu não lembro se é isso. E aí você pluga na tomada de 10 amperes. O que acontece? Pega fogo. Derreteu tudo assim. Aí o Omar falou: troca a tomada, eu tenho uma aqui, vai lá, troca. Peguei, troquei, coloquei, funcionou. Ele sabia sem olhar. É tão bom quando você conversa com quem entende, né? É tão bom quando você vai no técnico lá e entrega a máquina, assistência técnica, você explica o problema, mas aí o que você faz? Você se oferece para ajudar ele a consertar. É isso que você faz? Ou você debruça ali no balcão e fica dando... Se for teu marido que está consertando, você fica dando palpite para ver como é que vai consertar. Fica dizendo: não, faz isso, faz isso. É assim que você faz com o técnico lá? Você leva um colchonete e joga ali no meio e deita e fica ali dizendo: eu vou dormir aqui, vou ficar as semanas necessárias para acompanhar o meu micro-ondas. É isso que você faz? Se você faz alguma dessas coisas, você então está doido.
Você não entende a relação entre cliente e profissional. O esquema é simples. Você deixa lá, ele vai consertar e você vem embora. Esse é o protocolo que Deus também quer de nós. É simples. Deixa seu problema nas mãos dele. Não fica dando palpite, não fica tentando explicar, não fica dizendo, eu deixei nas mãos de Deus faz 15 minutos, não resolveu, eu vou fazer por minha conta. Não. A Bíblia diz, eu sei em quem tenho crido. Estou certo de que Ele é poderoso para me guardar o que lhe confiei até aquele dia. 2 Timóteo 1,12. Deus não precisa da sua ajuda, do seu conselho, da sua assistência. Até lá, até o problema ser consertado, até as coisas serem resolvidas, substitua os seus pensamentos ansiosos por pensamentos de gratidão. 4º lugar, Deus leva a sério ações de graças. Gratidão. A gratidão mantém a gente focado no presente. Sabe, a preocupação coloca a nossa mente no futuro. Você sabe o que significa a palavra preocupação? Ela vem do grego. O autor do livro diz uma palavra grega, deve ser assim que se fala, merinimate, da origem merinimal. É uma palavra composta de verbo e substantivo. O verbo é dividir e o substantivo é mente. Estar ansioso, então, é dividir a mente. Preocupação destrói os pensamentos, a energia, o foco. A ansiedade divide a nossa atenção. Passado, presente, futuro. E a nossa cabeça fica dividida. Ela envia a nossa consciência, a nossa mente, em dezenas de direções diferentes. Nós nos preocupamos com o passado, o que dissemos, o que fazemos, e não dá para a gente mudar o passado. Nós nos preocupamos com o futuro, as tarefas que vamos fazer amanhã, os acontecimentos dos próximos anos, e a ansiedade tira a nossa atenção do que é mais importante, o agora. Lá para trás ou lá para o futuro, deixa que Deus cuida. Inclusive, uma vez alguém disse, você está preocupado com o futuro? Você sabia que Deus já está lá? Seja grato pelo que você tem hoje. A gente se preocupa tanto com o que nós queremos, que esquecemos daquilo que Deus já nos deu. Seja grato. Agradeça. 5. Medite em coisas boas. E finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Você se lembra quando nós estávamos estudando numa das aulas, falando sobre gerenciar a sua mente? Você pode controlar aquilo que você pensa. Você pode ter um protocolo que você pensa, e quando os pensamentos eles começam a sair do controle, quando a sua mente começa a viajar muito para o futuro, quando ela volta muito para o passado, quando o futuro é incerto, você pode criar um protocolo para você resgatar a si mesmo desses pensamentos que estão gerando ansiedade. E você pode controlar os seus pensamentos. É uma questão de prática. É uma questão de você fazer e fazer e fazer e fazer, até que isso vai se tornar algo mais fácil. E tornando-se mais fácil, é como você fazer lá o treino da academia. Tem certas coisas que você faz, e aí, com o passar do tempo, tem certas coisas que começam, que era tão difícil no começo, depois começam a ficar mais fáceis, não é? Você fala, nossa, quando eu pegava esse equipamento, quando eu pegava esse aparelho, era tão difícil, agora eu já estou progredindo.
A nossa vida espiritual é assim também. Não deixe que os seus pensamentos ansiosos, negativos, assumam o controle da sua mente. Você não pode controlar as circunstâncias, mas você sempre pode controlar o que você pensa a respeito delas. E para terminar, separe um tempo do seu dia a dia para pensar em Deus. Quando os pensamentos que são o veneno que acabam destruindo a nossa vida começarem a chegar, cante louvores, leia um salmo, ore a Deus, coloque-se na presença do Senhor a cada dia, dizendo a Ele: Senhor, o mal não controla a minha mente, mas é o Senhor. E você vai ver que dia após dia o louvor vai sair da sua boca com mais facilidade. A oração vai sair com mais confiança. A leitura da palavra vai sair com mais alegria. E quando você vê, você vai estar substituindo os maus pensamentos por coisas que são puras, nobres, de boa fama, digna de louvor. E aí, com o passar do tempo, você vai estar se sentindo livre da ansiedade. Porque você confia em Deus, porque sua mente substituiu as mazelas desse mundo pelas coisas do Senhor. Meus irmãos, o fim da ansiedade passa pelo texto de Filipenses. É um tesouro que nós temos, e nós podemos olhar para o apóstolo Paulo como o Espírito Santo usou para dizer para nós: sim, é possível nós nos livrarmos da ansiedade. Alguns irmãos, ao ouvirem uma pregação, começam imediatamente a aplicar essas coisas e têm um sucesso na sua vida. Vem todos os cultos, aplica, anota, pega, realmente fala: pastor, que livro é esse? Quero comprar um. Tem outros. Só me indica. Tem uma listinha lá, te indico. E você pode ter cada vez mais maturidade espiritual e dizer: antigamente eu era uma pessoa ansiosa, hoje eu sou menos ansioso. Deus me ajudou. Porém, não são todas as pessoas que conseguem fazer isso através de um estudo de quarta-feira e de uma pregação na internet. Então, quero fazer-lhe uma proposta. O livro, não só o livro, mas através de outras fontes, eu fui até aqui, um pouco mais do meio do livro. E aqui, dessa parte para o fim, são questões e práticas diárias para você aplicar na sua vida. Eu quero propor o seguinte: se alguém estiver enfrentando o grave problema da ansiedade, eu quero me dispor a fazer junto com você, separado, em outro dia da semana. E a gente, juntos, nós vamos nos encontrar e nós vamos trabalhar com tudo que precisa ser trabalhado para que nós possamos glorificar a Deus e dizer: o Senhor é bom e Ele me tirou a ansiedade. Algumas pessoas não têm tanto problema com isso, mas outras estão enfrentando uma barra pesada. E você não precisa passar por isso sozinho. Você tem uma igreja, você tem um pastor. Mas eu quero que você fale comigo. Diga: eu quero fazer esse estudo pessoal. E aí nós vamos fazer, só eu e você, nós não vamos fazer, porque muitas dessas coisas passam por questões pessoais. E aí nós vamos trabalhar especificamente com aquilo que você mais precisa. E aí a gente vai ser mais específico. Está aí a proposta, está aí o que a gente quer ajudar os irmãos. Me coloco à disposição como sempre, mas eu espero que você, se estiver necessitado
não só da questão da ansiedade, mas que seja outra, a gente pode caminhar junto. Amém? Nós vamos orar, nós vamos agradecer a Deus por este estudo, e a partir do mês que vem nós estaremos